Bom dia, turminha. Vamos lá para nossa aula de hoje. Hoje nossa aula é sobre História, Geografia e Ciências, tá? É do livro Encontros, esse livro aqui, ó. Aqui a gente vai perceber que os conteúdos de História, Geografia e Ciências, eles estão ligados, não tem diferença falando assim, agora nós vamos aprender História, agora nós vamos aprender Geografia, não. A gente vai perceber que todos esses conteúdos, eles estão ligados. Quando a gente fala de ciências, a gente também acaba entrando em História, acaba entrando em Geografia, por isso que é um livro só para tudo, tá bom? E a gente vai começar no capítulo 1 com um capítulo assim que vai falar um pouquinho sobre a gente, o Eu Sou Assim. Se vocês pararem para pensar, nem os irmãos gêmeos são iguais. Eles possuem características até físicas diferentes, tá? A Pro já deu aula uma vez para quadrigêmeos e você percebe que uma coisinha ou outra eles têm de diferente. A personalidade, os gostos, cada um é de um jeito. Se até entre os irmãos gêmeos são assim, por que, que a gente também não vai ser, né? Cada um tem um gosto, cada um tem uma opinião, cada um tem um tom de pele, cada um tem um tipo de cabelo, cada um tem uma cor de olho, o nariz mais assim, o nariz mais assado, o pezinho assim, o pezinho assado. E isso não quer dizer nada. Que bom que todo mundo é diferente, né? Que graça seria se no nosso planeta nós tivéssemos um monte de robozinho, tudo igual. Aí você olha para a pessoa, você na verdade não sabe nem quem é quem, porque é todo mundo igual. E aí, quando a gente se apaixonasse, a gente ia se apaixonar por quem? Pelo mundo inteiro ou por ninguém, né? Porque não ia ter graça. Então, que bom que o mundo é maravilhoso desse jeito, né? Cheio de diversidade. Isso é maravilhoso. Então, aí começa, olha, com uma turminha aqui falando com vocês. Deixa eu pegar o livro aqui para ficar mais fácil, ó. A Ana, ela tá falando um pouquinho sobre ela, ó. Olá, eu sou a Ana. Deixa eu pegar o livro aqui, ó. Eu sou a Ana, tenho 6 anos. Meu nome quer dizer graciosa ou cheia de graça. E depois, o Lucas, ele fala um pouquinho sobre o nome dele também. Olha lá, ó, Lucas, a Ana Júlia, ó, descobriu que o nome dela, a palavrinha Ana, significa graciosa ou cheia de graça. Eu sou o Lucas, também tenho 6 anos. Meu nome vem da palavra luz, que quer dizer luminoso. Olha lá, Lucas, que bacana. E, gente, se vocês quiserem procurar, às vezes na internet, às vezes não tem o nome certinho de vocês. Por exemplo, da Pro, que é uma mistura de nomes, a Pro nunca achou nada falando sobre o nome da Pro. Mas, às vezes vocês conseguem achar alguma coisinha falando sobre o nome de vocês. O que significa o nome de vocês, né? Em casa eu tenho 2 filhos, o Heitor e o Rafael. O Rafael, eu procurei sobre o nome dele e fala que Rafael significa aquele que cura, né? O anjo Rafael, né? E Heitor significa aquele que detém o poder, fala sobre reis, né? Hector. Então, se vocês procurarem, né? Pede para a mamãe, para o papai dar uma procuradinha aí, que às vezes tem o significado do nome de vocês, tá bom? E aí na página 11 vem um textinho falando sobre os nomes, exatamente sobre o que a gente vem falando, ó. Tem muito nome de gente que é nome de bicho. Tem Jonas, que é pombo, e Raquel, que é ovelha. E tem Leon, que quer dizer leão. Tem muita gente com nome de flor. Tem mesmo. Tem violeta, tem rosa, tem cravo, camélia, dália e jasmim. E tem Carmen, que quer dizer jardim. Dulce quer dizer que é doce. Lia, que é trabalhadora. Olga, que é nobre moça. Berenice, a vencedora. Tá vendo que bacana? Eu nem sabia que Jonas significava pombo também. Olha só que legal. Às vezes o nome da gente tem algum significado que a gente não conhece, né? E aí aqui embaixo para vocês conversarem com a família de vocês, tá? Aqui pede para conversar com os colegas, mas no caso vocês vão conversar aí entre família. Qual é o nome de vocês? Se vocês sabem o significado. Se não, ó, procurem, tá? E a perguntinha 3. Toda pessoa tem um nome e o sobrenome. O sobrenome é uma partezinha que a gente pega dos nossos pais, da nossa mãe, do nosso pai, e a gente carrega no nosso nome, tá? Às vezes tem pessoas que só têm o sobrenome da mãe, às vezes tem pessoas que só têm o sobrenome do pai, mas a gente sempre carrega o sobrenome dos nossos pais, tá? Das pessoas mais velhas, de quem criou a gente ali, de quem colocou a gente no mundo, tá?
Página 12 vem um textinho sobre a Meena. Leia este depoimento e conheça a Meena, uma menina de 7 anos que nasceu e ela vive lá na Índia, não é aqui no Brasil, tá bom? Tanto que vocês vão observar nas fotos, as casas deles são totalmente diferentes das casas que a gente está acostumado a ver aqui, tá? Então, Meena, é assim que escrevo o meu nome, Meena, significa peixe. Meu sonho é voltar para nossa aldeia. Não gosto do canteiro de obras, porque não tem árvores e é sujo. Na aldeia, dava para catar amoras nas árvores, mas aqui na cidade é preciso comprar. Meu bicho preferido é o gato. Não gosto de cachorros porque podem me comer. Quando crescer, quero ser operária como minha mãe. Então dá para perceber no textinho que a Meena ela não tá morando onde ela morava antes, né? Ela tá num canteiro de obras, às vezes a mãe dela tá trabalhando, né? O pai em algum lugar falando de construção. E ela não tá muito contente onde ela mora, não, porque ela fala que onde ela mora ela precisa comprar as coisas, deve ser a cidade, né? E ela tá acostumada com o campo, um lugar mais aberto, onde ela pode colher as frutas das árvores, né? Ela fala sobre o cachorro, ó, que ela tem medo do cachorro comer ela. Então você vê que o cachorro não fazia parte da vida dela. Ela conheceu quando ela foi para a cidade e ela ainda tem medo, né? Então, ó, ela fala que não gosto do canteiro de obras porque não tem árvores e é sujo. E realmente, quem daí já foi num sítio, já foi num campo, né? Uma chácara. Quando a gente observa a natureza, é tudo tão gostoso, tão limpinho, o ar é mais fresco. Até à noite no sítio, quando a gente olha para o céu fica mais bonito. Agora aqui na cidade a gente tem a poluição, as pessoas que não têm cuidado, né? Que deixam a cidade suja. É barulho de carro, barulho disso, barulho daquilo, que às vezes a gente nem percebe as coisas boas que tem na natureza. E ela sente saudade disso, a Meena. E aqui pergunta algumas coisinhas para vocês só conversarem com a família também, ó. Qual é o nome da menina? A gente já falou, né? O próprio texto tem o nome da menina. O que significa o nome dela? É o que a gente vinha falando sobre os significados. O dela significa peixe. Bacana, né? E o que chamou a sua atenção sobre a vida de Meena? Conversem entre vocês aí. A realidade da Meena, olha a aldeia aqui, ó, na Índia, como que é, né? O que vocês acharam de interessante que chamou a atenção de vocês? Para mim, o que mais ficou interessante, assim, o que eu mais gostei, é ela sentir saudade da terra dela, ela sentir saudade do campo, de um lugar onde ela pode colher as frutas no pé, né? Isso foi o que eu mais gostei. Mas conversem entre vocês o que mais chamou a atenção de vocês, tá? Depois que a gente falou um pouquinho sobre nome, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o nosso corpo, tá? O nosso corpo, teoricamente, é igual, né? Todo mundo tem 2 olhos, uma boca, um nariz, 12. Nem sempre, às vezes acontecem algumas situações, né? Onde as pessoas nascem com algum probleminha e isso daí não interfere na vida dela. Ela se adapta a viver de uma outra maneira, né? Por exemplo, a pessoa que ela é surda. Nem por isso ela deixa de viver, ela se adapta à linguagem de sinais, que a gente já conhece, né? As libras. E ela consegue viver daquele jeito, né? O importante é isso, é a gente se ajudar, a gente perceber se a pessoa está precisando de um auxílio, por que não eu ajudar a pessoa, né? E a gente vai ver aqui um pouquinho sobre o nosso corpo, conhecer o nosso corpo também. Será que a gente conhece? Observe os desenhos de Ana de frente e de costas, tá? Então aí vocês vão ver que tem o desenho da Ana no livro, tá? De frente e de costa. E aí vocês vão observar no desenho para responder as perguntinhas aqui, ó. Perguntinha número 1. Olhando para a Ana de frente. Olhando de frente. E aí, o que você pode ver? Vocês vão fazer um xizinho no que vocês conseguem ver. Quando eu olho a Ana de frente, eu consigo ver os olhos dela? Consigo, né? Eu consigo ver as costas dela? Não, né? Se as costas estão aqui atrás, eu não tô conseguindo ver. Consigo ver o nariz dela? Consigo, né? E a boca, eu consigo ver? Consigo. Então eu vou fazer xizinhos nas coisas que eu consigo ver.
Na perguntinha 2, já pergunta assim, ó, olhando para a Ana de costas. Então, como se ela tivesse assim, ó. Olha lá, a Flor tá de costas para vocês. Então, olhando as costas dela. Olhando de costas, o que você consegue ver então? E aí? Eu vejo a boca quando ela tá de costa? Olha lá no desenho de costa dela. Será? Eu consigo ver a barriga dela? A barriga é aqui onde tá o umbiguinho da gente, hein? Aqui do lado não vale. A barriguinha aqui, ó. Eu consigo ver? E as mãos eu consigo? E o cabelo eu consigo? Então vocês vão assinalar, fazer um xizinho nos quadrinhos das coisas que vocês conseguem ver, tá bom? Perguntinha 3. Agora, olhe-se no espelho. E aí, quais as partes do seu corpo que você consegue ver? Não importa o tamanho do espelho, pega o espelhinho ali do banheiro e se olha no espelho. O que você conseguir ver no espelho, você faz um xizinho aqui, tá bom? Página 14, vamos lá. Na página 14 era uma atividade para a gente fazer na sala, que eu nem vou cobrar isso daí de vocês, não precisem fazer em casa, tá? Porque lá na escola a gente tem um papel grandão que é chamado de craft e dava pra gente desenhar o nosso corpo todinho, do jeito que tá explicando aqui, ó. A gente deitar e fazer o desenho, tá? Se Deus quiser, a gente volta logo para a escola, aí qualquer coisa a gente faz essa atividade lá na escola, mas vocês não precisam fazer, tá? Nem a página 14, nem a página 15. A gente vai pular lá para a página 16, desenhando minhas mãos. Aqui, ó, página 16 e página 17. É para cá que a gente vai agora. Desenhando minhas mãos. As mãos fazem parte do nosso corpo. Você já reparou quantas coisas fazemos com as nossas mãos? Eu uso a minha mão para fazer carinho em alguém. Eu uso a minha mão para escrever. Eu uso a minha mão para pegar a comida lá do prato e levar até minha boca. Eu uso para abrir a garrafinha. Eu uso para abrir a porta. Quanta coisa bacana que a gente faz com as mãos. Imagina as pessoas que não têm as mãozinhas, como deve ser difícil para ela, ó. Fecha a mãozinha de vocês. Não mexem os dedinhos para vocês perceberem, por exemplo, pegar um objeto. Como que às vezes é difícil a gente pegar um objeto, né? Se a gente não tivesse ali as mãozinhas, os dedinhos, né? Mas a gente se adapta também, a pessoa se vira, mas é bem mais difícil, né? E aí, as mãos fazem parte do nosso corpo, né? E você agora tá percebendo quanta coisa importante. Eu conto, eu escrevo, eu cutuco a orelha, cutuco o nariz. Ai, não pode, viu? Não faz isso não. Escova o meu dentinho. No quadro abaixo, desenhe a sua mão esquerda. E aí, gente, ó, a gente tem que tomar cuidado qual é a mão esquerda e qual é a mão direita, tá bom? No caso aí, como eu não sei se o vídeo chega trocado para vocês aí, se ele chega invertido, então a Pro vai pedir ajuda para os pais de vocês. Para os pais de vocês colocarem a mãozinha esquerda de vocês em uma folha e a direita de vocês na outra folha. Quando eu coloco a minha mão esquerda, é só uma dica, quando eu coloco a minha mão esquerda aqui para desenhar, o meu dedão vai ficar virado pro meio do livro aqui, tá? Quando eu coloco a direita na outra folha, a mesma coisa, ó. Os dedões aqui, eles ficam no meio, tá? No meinho do livro, tá bom? É uma ajudinha pra gente saber qual é a esquerda, qual é a direita, tá? E lá embaixo, vocês precisam circular o que vocês fazem com a mão esquerda e o que vocês fazem com a mão direita. Existem pessoas que escrevem com a mão esquerda, são chamadas de canhotas. A Pro escreve com a mão esquerda. Na sala eu não sei quem escreve com a mão esquerda, nós não tivemos essa oportunidade, mas são poucas as crianças que usam a mão esquerda, a maior parte das pessoas usam a mão direita. O ano passado eu tinha uma criança na minha sala que escrevia com a mão esquerda. Então era eu mais uma criança, o restante todo com a mão direita. Então aí, se você vai olhar aqui embaixo, o que você consegue fazer com a mão esquerda? Você usa a mão esquerda para fazer recorte? Ah, não, Pro, eu não uso, então eu não circulo. E aí, para jogar peteca? Quando você, por exemplo, vai jogar uma bola, com qual mão você usa? Pega uma bolinha qualquer e vê que mão que vocês usam. Para comer, pega o garfo, com que mão eu uso? Se é essa, se não é, tá bom? Então, se for com a mão esquerda, o que vocês conseguirem fazer aqui com a mão esquerda, vocês circulam. E depois com a mão direita, e aí eu pinto com a direita, eu fecho a torneira com a mão direita. Existem pessoas que conseguem fazer
Coisas assim, por exemplo, eu escrevo com a mão esquerda, mas na hora de chutar a bola eu chuto com a mão direita. Então tem pessoas que são assim também, que acabam usando os dois lados. Existem pessoas não, que faz tudo com a esquerda ou faz tudo com a direita, tá bom? Isso não faz diferença nenhuma na vida da gente, tá? O importante é a gente perceber que tem um dos lados da gente que a gente tem uma coordenação motora melhor. Eu escrevo com uma mão, aí mas eu consigo escrever com a outra, mas a letra não sai bonita, aí é bem mais difícil, tá bom? Aí nós vamos para a página 18. Na página 18 tá assim, ó, meu boneco, minha boneca. Essa atividade aqui é essa folha que eu entreguei para vocês, tá? O que eu quero que vocês façam aqui? Esse daqui vai ser o bonequinho de vocês. Então eu quero o nome inteiro de vocês aqui, tá? Por que nome inteiro? Porque a gente precisa aprender a escrever nosso nome inteiro, a gente precisa conhecer o nosso nome inteiro. Tanto que lembra lá na sala de aula, no crachá? No crachá, Pro colocou o nome inteiro, todo dia a gente escrevia nosso nome inteiro no caderno. Então, criem o hábito, viu? Papais, mamães, vovós, vovôs aí que estão ajudando a turminha. Comecem a cobrar que eles escrevam todo dia no caderno de tarefa ou em qualquer lugar o nome inteiro deles. Ah, Pro, vou fazer a atividade do livro. Posso lá em cima escrever meu nome inteiro? Pode. Treinar o nome inteirinho, tá? Nome e sobrenome. Então, vocês vão colocar aqui o nome inteiro de vocês. E esse daqui é você. Só que aí eu quero que vocês usem a criatividade de vocês para fazer esse desenho. Pro, posso pintar com canetinha? Desde que não estrague o papel, porque às vezes a canetinha pode manchar e rasgar o papel, né? Pode. Posso usar tinta? Pode. Posso usar só lápis de cor? Pode. O que nós vamos fazer? Eu queria que vocês desenhassem vocês aí de uma maneira bem bacana e guardassem com bastante cuidado esse papel, que quando voltarmos a Pro vai fazer uma exposição lá na nossa escola com o trabalhinho de vocês. E nesse trabalhinho, eu queria que vocês usassem a criatividade de vocês. Aí, esse daqui é o Rafa, meu filho mais velho. Vocês conheciam o Heitor? Vem cá, Rafa. E esse é o Rafa, meu mais velho, tá? Pro, posso usar tecido? Recortar o tecido e fingir que é o vestidinho, ou que é a blusinha, ou que é o shortinho? Pode. Pode usar macarrão, às vezes para fazer o cabelinho, né? Macarrão, pano, tampinha, botão. Usem a criatividade de vocês, não importa qual material vocês vão usar. Mas eu queria que vocês fossem bem criativos, tá? A família de vocês está aí para ajudar vocês. Enfeitem esse bonequinho bem bacana e guarde com bastante cuidado, que quando voltarmos, a gente vai colocar na parede da escola, vai fazer uma apresentaçãozinha ali, né? Vai colocar em exposição. Se vocês forem colar alguma coisa, qualquer coisa, nem coloca na pasta por enquanto, deixa guardadinho em outro lugar, né? Porque às vezes a gente coloca na pasta, aí coloca a coisa em cima, ai, Pro, descolou. Não, guarda com bastante cuidado, tá bom? E aí, na página 19, vem falando sobre isso que a gente estava falando, sobre ser canhoto ou ser destro. Quem escreve com a mão esquerda é chamada de canhoto, quem escreve com a mão direita é chamado de destro, tá? Então, ó, canhotos e destros. As pessoas que têm mais facilidade para escrever, usar a tesoura ou arremessar a bola com a mão esquerda são chamadas de canhotas. E as pessoas que têm mais facilidade com a direita são chamadas de destras. E a primeira perguntinha, e você? Você é destro ou canhoto? Se você escreve com a mão direita, você vai escrever que você é destro. Se você escreve com a mão esquerda, você vai colocar aí que você é canhoto, tá? Perguntinha 2. Tem coisas que você consegue fazer com qualquer uma das mãos? O que, por exemplo? Às vezes tem alguma coisa que a gente consegue fazer com as duas mãos. E aí, o que? Se você tem alguma coisa... Pro, eu consigo arremessar a bola com as duas mãos, não faz diferença para mim. Coloca aí, tá bom? Então, o que vocês conseguirem fazer com as duas mãos, vocês colocam, tá? Virando a folha, nós temos aqui uma brincadeira. Quando a gente voltar, a gente brinca lá na escola também, mas às vezes vocês com o vizinho aí, ou com o irmãozinho, a irmãzinha, o primo, a prima, vocês podem brincar, que é a brincadeira mãe da rua. A brincadeira mãe da rua, gente, ela tem várias vertentes, vários jeitos da gente brincar, tá? Às vezes, quando a Pro brincava quando era criança, é de uma maneira diferente da que vocês brincam agora e diferente do que fala no livro, tá?
Na brincadeira Mãe da Rua do livro, ela fala assim, olha, inicialmente riscam-se duas linhas paralelas. O que são paralelas? Assim, tá? São duas riscas e coloca uma certa distância de mais ou menos uns 4 metros entre elas, igual o desenho que tá aqui na página 21, ó. Fizeram duas riscas, ó, as riscas vermelhas no chão, tá? Gostoso brincar na rua, que delícia que é brincar na rua, desde que não seja uma rua perigosa, movimentada, né? Riscou ali na rua e nós ficamos para trás da risca, ou de um lado ou do outro, né? Para trás da risca. E lá no meio dessas duas riscas fica o pegador. E aí aqui, ó, uma criança é a mãe da rua, que é esse pegador que fica aqui no meio. E as demais se dividem em dois grupos. Cada grupo se posiciona atrás de uma das linhas. Os jogadores devem tentar atravessar num pé só, pulando de uma linha para outra sem ser pegos pela mãe da rua. Então, para você atravessar de um lado para o outro, tem que ser pulando de um pé só. Não pode colocar os dois pezinhos no chão, tá? Quem for pego fica parado e ajuda a pegar também, porém sem sair do lugar. Então, se a mãe da rua me pegou, eu fico parada no lugar, eu não posso tirar os meus pezinhos do lugar, só que com as mãozinhas aqui, ó, eu tento também pegar os coleguinhas, tá bom? Aí vocês podem criar outras regras também, e se eu tô andando e sem querer eu pisei com os dois pés? Aí vocês combinam entre vocês, se pisou com os dois pés, volta para trás, ou se pisou com os dois pés, tá pego também. E aí vocês podem criar novas regras para essa brincadeira, tá? Brinquem quando tiverem oportunidade, é gostoso. Pode ter certeza que a família de vocês, quando era criança, também já brincou de mãe da rua, viu? Dá uma perguntadinha aí pros mais velhos se eles não brincavam. A nossa brincadeira antigamente, né, quando a gente era criança, era na rua. Não tinha tablet, celular, videogame e a televisão não tinha muita graça. O negócio era brincar com a vizinhança, viu? Pergunta se eles já não brincaram de mãe da rua. E aí, tem uma perguntinha aqui embaixo. Ao brincar de mãe da rua, você pulou com o pé direito ou pé esquerdo? Pega na casa de vocês aí, sai pulando num pé só. E aí vocês me falam, faz um xizinho aí. Eu geralmente pulei com o pé direito. Não, eu geralmente pulei com o pé esquerdo. E marquem aí pra mim, tá? E a última atividade de hoje é na página 21. Veja a figura. Ana e Lucas estão brincando de mãe da rua. Olha aí o desenho da atividade que a gente estava falando, né? Da brincadeira que a gente estava falando. Primeira coisa, observando o desenho, tem 3 perguntinhas para responder. Observando o desenho, tá? Quais crianças estão de frente para você? De frente, assim, ó, bem de frente para você. E aí? Vale de lado? Não. De frente é o meu tronco aqui, ó, o meu corpo todinho para vocês. Então, quem está de frente para vocês? Depois, em relação a você, qual criança está de lado? Então, olhando no desenho, e aí, quem está de lado? Pode ser desse lado, pode ser do lado de cá. Quem está de lado para vocês aí? E depois, quais são as crianças que estão de costas, tá bom? A aula de hoje é essa, é simples, é um trabalho gostosinho quando a gente fala do nosso corpo, quando a gente se olha no espelho e começa a perceber quanta coisa bacana a gente tem, né? Nossa, eu nunca reparei que era assim. Eu nunca reparei que era assim. Olha, eu escrevo com essa, eu escrevo com aquela. É bacana a gente conhecer o nosso corpo, né? Afinal de contas é nosso e a gente vai usar ele para bastante coisa. A gente tem que prestar bastante atenção no que a gente faz com uma mão, no que a gente faz com a outra, no que a gente faz com as duas e quanto que é valioso, né? Cada partezinha do nosso corpo. Se a gente não tivesse, que falta que teria, né? Que falta que faria pra gente. Beijão, fiquem com Deus, até segunda-feira, tá? Tchau, meninada!